mais uma oportunidade, rica oportunidade, de estar na presença do Senhor, em comunhão aos meus irmãos, com os meus irmãos, para podermos ouvir da palavra, entoarmos cânticos ao Senhor e sermos ministrados pelo Teu Espírito, pela Tua vontade, e que assim façamos nessa manhã. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo 13, vou ler do 44 ao 45. Mateus 13, do 44 ao 45. Se a minha uma versão tiver um pouquinho diferente de vocês, não me estranhe. Amém? O reino dos céus é como um tesouro, escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Os irmãos podem se assentar. E não diferente, né? Estamos falando de valores, de coisas, de valores inestimáveis. E aí é uma parábola. Na verdade, são duas parábolas de Jesus contando sobre a comparação do reino dos céus e o seu valor. E aí, ela dá continuidade à última mensagem que eu trouxe, né, na quarta-feira, quem estava aqui, com a grandeza do servir. Então, quando nós compreendemos a grandeza do servir e atrelamos ao valor do reino, a gente compreende que realmente, como foi dito, você dá tudo para ter aquilo. E na minha última ministração eu trouxe que a gente precisa compreender a importância e como honroso é servir a Deus. Essa deveria ser a nossa mentalidade como cristão. Então, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, nós deveríamos compreender a honra que é servir a Deus. Cada um na sua medida, cada um na sua função. Porque Deus chamou a todos para uma grande obra. Então, trabalho não falta. A palavra vai falar que poucos são os ceifeiros. Então, trabalho tem. Vidas lá fora precisam ser alcançadas. Mas a gente ainda tem poucos ceifeiros. E alguma das coisas que eu trouxe na última ministração, além de termos poucos ceifeiros, as dificuldades que a gente vai tendo durante a seara, durante o plantio, durante o arar a terra, durante o cultivar e cuidar, as dificuldades vêm contra nós. E além de termos poucos ceifeiros, muitos ceifeiros estão desanimados. Estão dispostos a largar a seara. E o problema é, o que a gente fala tentando convencer o próximo de o porquê nós vamos largar a seara, do porquê nós vamos tirar as mãos daquilo que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. E aí a gente vai trazer, né, como eu falei, além de estar desanimados, a gente traz desculpas para o nosso desânimo. E a gente mascara a nossa covardia, o nosso medo, a nossa arrogância, com boas desculpas. Prudência, humildade. Então a gente deixa de fazer algo que nos concedeu a fazer, nos chamou a realizar em favor da obra, em favor do reino, e aí a gente vai inventando desculpas, porque as dificuldades vêm, e a palavra garante que a gente teria dificuldade. Mas a gente, em vez de focar na honra de servir a Deus, a gente foca toda a nossa energia nas dificuldades. E aí a gente desanima no caminho. Em vez de trocar o fardo com Deus, a gente pega outros fardos para justificar a nossa intenção de abandonar o barco, de deixar a obra de lado. E o pior,
quando nós decidimos deixar por conta das dificuldades e de tudo aquilo que a gente enfrenta na caminhada cristã, com o nosso próprio testemunho, a gente acaba desanimando o próximo a fazer isso. Então a gente não compreende que é uma honra servir a Deus, e pelas nossas murmúrias, desanimamos o próximo a servir a Deus. Nós tiramos a honra dos olhos do próximo de servir a Deus, com as nossas reclamações, com as nossas inquietações. Em vez de levarmos a Deus os nossos problemas, nós levamos para o próximo. E contaminamos o próximo. E é um problema, porque às vezes você foi chamado para uma obra, para algo específico. E aí você contamina a pessoa e ela entende que qualquer coisa que ela fizer na igreja vai ser essa luta que você está passando. E às vezes aquela luta está atrelada ao propósito que Deus tem na sua vida, aquilo que Ele te chamou a fazer. Só que você só traz a murmúria. Nós não reconhecemos a honra de servir a Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos o valor. E como o Dani trouxe, como o Dani comentou com o grupo de louvor e eu concluí a mensagem na quarta-feira, quando nós entendemos a honra do servir a Deus, nós faremos com prazer tudo, com alegria tudo. Todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso sacrifício será com prazer. Não será custoso. Ainda que custe algo, será prazeroso. Morrer por Deus é prazeroso. Passar provações é prazeroso. Mas não é um prazer terreno. Não é o prazer que a gente acha que não é prazeroso porque eu me sinto bem, me sinto feliz. Não, mas eu entendo o propósito de Deus, eu entendo o sacrifício de Deus. E eu tenho prazer, porque se Ele não se sacrificasse, eu já estaria condenado. Então nós precisamos compreender a honra do serviço, a grandeza do servir a Deus. E não só modificar a nossa ação diante das dificuldades, as nossas reações diante das dificuldades, mas também continuar incentivando. Os irmãos, é difícil? A palavra garantiu que vai ser difícil, mas custa e vale tudo que a gente tem. É importante, e a coisa mais preciosa é eu poder estar na casa do Senhor, louvando, pregando, ministrando, ajudando na mesa de som, cuidando da porta, mostrando para um visitante onde é o banheiro, mostrando para as pessoas que chegam onde tem um lugar vago. A gente precisa entender que do menor serviço ao maior, que para Deus não vai ter diferença, mas do menor serviço ao maior, é prazeroso servir a Deus. Então, dando sequência na ministração, na minha última ministração, que é entendemos a grandeza do serviço, vamos praticar a metanoia, ou seja, a mudança de mentalidade. E para a mudança de mentalidade, para a gente entender o prazer de servir e a honra, a gente precisa entender o quão valioso é servir a Deus. Quando você compreende o quão valioso é, você fará tudo, você vai entender a grandeza de servir a Deus. A oportunidade que muitos não tiveram, porque já desceram às sepulturas, sem a oportunidade de servir a Deus. Muitos no tempo de hoje ainda não servem a Deus, e talvez nunca terão essa oportunidade. E talvez por culpa nossas mesmas. Porque nós não estamos servindo a Deus pregando o evangelho. Nós não estamos servindo a Deus como testemunhas lá fora. E as pessoas não terão essa oportunidade por meio das nossas vidas. E aí nós temos que orar para que Deus abra oportunidade e prepare alguém por essas vidas. Porque nós não fomos. Porque nós ficamos presos no nosso medo, na nossa covardia, na nossa soberba e na nossa arrogância, disfarçando que eram prudência, cuidado. E a gente não caminha por nós mesmos, pelas nossas próprias culpas. Então, entendendo o valor, para nós entendermos o valor do reino dos céus, eu quero dividir primeiro aos personagens da palavra, né? Nós temos dois personagens. O homem, que encontrou um tesouro no campo, e um comerciante. Em Mateus 13:44, vai dizer: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo-o encontrado. Vou parar nesse pedaço. Então aqui nós temos o primeiro personagem.
Segundo personagem, Mateus 13:45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Em ambas as parábolas, nós temos um personagem buscando algo. Que um personagem a gente sabe o que ele busca, pedras preciosas. O outro encontra um tesouro no campo. E essa análise dos dois homens buscando algo reflete muito na realidade humana. Quando você conversa com as pessoas que ainda não vieram para Cristo, você vê um anseio, um desejo em buscar algo que elas nem sabem o que é. Que preencha um vazio que elas não sabem o que é. Então elas vão buscar, elas constantemente mudam de emprego, elas constantemente mudam de casa, elas constantemente mudam de círculo de amizades. Elas estão todo momento buscando e modificando a sua realidade, as suas ações, o seu pensamento, buscando algo que elas não sabem o que é. Mas glória a Deus, todos aqui já sabem. É Deus. E esse vazio nós só encontraremos nele. Só será preenchido por ele. Mas as pessoas lá fora não encontram. Então nós temos estes dois personagens, o homem e o comerciante, que estão em busca de algo valioso, algo importante, mas eles nem sabem o que é isso. E assim muitas vezes estamos nós. Mesmo aqui dentro, estamos buscando outras coisas, senão as coisas do reino. Em vez de estarmos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estamos buscando a nossa própria vida, as nossas próprias necessidades, os nossos próprios sonhos. Mas vamos focar nos personagens que estão fora deste ambiente, que ainda não vieram para Deus. Eles ainda não encontraram o reino. Na segunda parte da parábola, nós temos a coisa valiosa. Em Mateus 13:44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo, e então, cheio de alegria. Um homem, caminhando por um campo, encontrou um tesouro. E aquilo trouxe alegria para ele. E não é uma alegria comum. Porque a gente vai entender na conclusão do versículo. Não é só uma satisfação momentânea. Porque se for uma satisfação momentânea, daqui a pouco este homem está novamente procurando um novo tesouro. Ele estará andando em novos campos. Porque ele continua buscando algo que ele não sentiu, algo que ele sente a necessidade. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E nós necessitamos voltar a Deus. Esse é o vazio. Então, se a gente não encontra Deus, a gente pode encontrar até alguma coisa momentânea que vai falar assim, nossa, era isso que eu estava procurando. Quantas pessoas vão falar, não, era essa pessoa que faltava para a minha vida. Não, era esse trabalho. Era essa casa. E daqui a pouco você vê a pessoa insatisfeita com aquilo que ela acreditou que era o tudo dela. Mas aqui, ele encontrou um tesouro num campo escondido. E de tanta alegria ele escondeu. Por quê? Aquele tesouro não pertencia a ele. Ainda não estava em posse dele. O segundo, Mateus 13:45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor. Ou seja, novamente um personagem que está buscando algo que ele não sabe o que é, mas ele encontra. E quando ele encontra, ele reconhece o valor daquilo. E novamente nós teremos o desfecho da compreensão do valor do reino no final do versículo. Mas para a gente elucidar isso que acontece aqui com os dois personagens e o tesouro, eu quero trazer o texto de João, capítulo 1, versículo 9. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Ou seja, o campo e a pérola preciosa era o reino dos céus. Quando a gente vê no Antigo Testamento,
a gente vê Deus falando para um povo específico, uma herança única. Embora a palavra vai falar que por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Porque Deus já tinha um plano para os gentios, para nós, e não só para os judeus. Mas, por um período de tempo, Deus tinha uma herança exclusiva, e era só este povo que estava debaixo de promessas, de bênçãos e de maldições também, porque tinha que se comportar como Deus mandava. Então, esse campo não pertencia a quem estava procurando. Quem estava procurando? A gente. A gente estava buscando algo que pertencia a outro. Mas o que a Bíblia vai ensinar sobre os outros? Ou sobre a herança do Senhor? Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Eles não compreenderam o valor do reino. Eles não compreenderam o valor de Cristo. E glória a Deus por isso, porque assim a palavra chegou a nós. Mas tanto a pérola que estava em posse de alguém, porque ela foi comprada, e o campo que tinha um tesouro também estava sob posse de alguém, era de alguém específico. Mas, assim como o povo de Israel naquele tempo, muitas vezes nós não reconhecemos o valor de servir a Deus. Nós não reconhecemos o tesouro que nos foi confiado. Nós não reconhecemos o tesouro que foi entregue nas nossas mãos. A oportunidade valiosa e única de sermos salvos. Então, o tesouro, a herança do Senhor, o próprio Israel, ou os donos do campo e da pérola, não reconheceram o tesouro que tinha dentro. Não reconheceram Cristo como valioso. E abriram a oportunidade para que pessoas, no caso nós, os gentios, tivéssemos um encontro com a pérola valiosa. Um encontro com um tesouro no campo que não pertencia a nós. E graças a Deus por isso. Porque a partir dessa abertura, por essa falha no reconhecimento do valor do campo, do tesouro e da pérola, nós temos a palavra que se cumpre em 1 Pedro 2,9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então aquilo que era extremamente valioso para um povo só, e eles não reconheceram esse valor, foi permitido que nós achássemos. E glória a Deus por isso. E aí nós temos a ação do homem, a ação que depende de mim e de cada um de vocês. Compreendermos a oportunidade valiosa que nós temos de estarmos sentados aqui, ouvindo a palavra do Senhor livremente. Tem lugares que eles vão ouvir a palavra do Senhor, embaixo de opressão, perseguição, morte. Então nós precisamos entender. A oportunidade valiosa para o homem, Mateus 13:44, final do versículo. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E em Mateus 13:46, deixa eu confirmar aqui. 46, desculpa, gente. E em Mateus 13:46, o comerciante vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola preciosa. Os dois personagens reconheceram o valor e a importância daquilo. E deram tudo. E o que eu falei na última ministração, às vezes nós estamos ali, nossa, mas eu faço tudo. Tudo que tem para fazer, só eu faço. Custa tudo. Glória a Deus se você está dando tudo. Misericórdia de quem não está dando nada ou está dando pouco. Porque o reino dos céus custa tudo o que nós temos. É tudo, não é metade. Não é um pouco. Não é 10%. É tudo. Mas às vezes a gente se comporta assim. A gente não reconhece o valor do reino. E a gente desanima. E desanima o próximo. Mas eu quero falar para você, custa tudo. Se você só tem tempo para a igreja, glória a Deus, esse é o seu tudo. Se você só tem tempo para cantar,
Todas as vezes que você tiver que cantar, é só você, glória a Deus. Esse é o seu tudo. Se é só você que prega, se é só você que evangeliza lá fora, se é só você que fica na porta, se é só você que serve a água, só você que faz o café, glória a Deus. Analise com Deus ainda se esse é realmente o seu tudo. Ou se Deus tem mais uma atividade para você. O grupo de louvor sabe das atividades que tem. Cada um. E glória a Deus. Eles vêm, sobem, ministram o louvor, recebem do Espírito Santo e conduzem a igreja em ministração, em adoração ao Espírito Santo. Acabou aqui, as professoras estão na sala, educando os nossos filhos, para que eles também possam ser verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então a gente precisa entender esse valor. Custa tudo. Jesus ensinou por meio de parábolas. Custa tudo. Custa todo o seu esforço, custa todo o seu sacrifício, custa todo o seu tempo. Custa tudo aquilo que você tem para você de mais valioso. Os dois personagens, eles venderam tudo que tinha. Eles deram tudo que estava ao alcance deles em favor de um tesouro e de uma pérola preciosa. Em favor do reino. Eles compreenderam o quão valoroso era isso. E não mediram esforços para entregar. Vai ser fácil para a gente? Nem sempre. Mas a gente tem que aprender a abrir mão. Abrir mão do nosso eu, como foi ministrado hoje. Só pegar os louvores que a gente cantou. Eu encontrei o meu tesouro, o bem mais precioso. Quem era o bem mais precioso? A oportunidade de estar na presença de Deus, ouvindo da palavra, do próprio Cristo, no caso, né, do versículo e do contexto bíblico. Mas hoje nós temos, com cada irmão que sobe aqui, com cada irmão que senta com você, para discernir um texto bíblico junto, para conversar sobre a palavra. Nós cantamos isso e nós precisamos viver isso. Nós precisamos entender que vale tudo. Custa tudo que nós temos. E que será prazeroso entregar tudo nas mãos de Deus. Que não é um desperdício. Mas é a melhor coisa que você pode fazer. Entregar tudo para Deus. Como eu falei, se Deus quer que você pregue em todos os cultos, dê o seu tudo. Se Deus quer que você esteja presente em todos os cultos, esteja presente em todos os cultos. Se é você que dá aula, se é você que prega, se é você que louva, se é você a porta para sua família, então a qualquer momento de necessidade deles, você tem que estar disposto, dentro de uma direção de Deus, ensinando a palavra, e esse é seu tudo, entregue tudo. Temos que entender o valor do reino. O reino custa tudo. Tudo o que nós temos. Por isso que o homem e o comerciante de pérolas deram tudo o que tinha. Que nós possamos fazer isso na nossa vida. Que nós possamos analisar o nosso servir ao Senhor. Temos realmente dado tudo? Realmente estamos sobrecarregados com a obra e com o servir a Deus? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Está se sentindo sobrecarregado? Vai falar com Deus. Agora você não vai falar com o seu irmão e desanimar ele também. Busque a Deus, é Deus que vai ter a solução para a sua sobrecarga. A sua sobrecarga não é porque você está servindo ele? Ou seja, é o seu chefe que está te imputando uma carga que você não consegue sustentar. Adianta comentar com o companheiro de trabalho? Ele vai poder falar assim para você, não, então dá a sua carga para mim? Não. É com Deus. Que nós venhamos chorar aos pés do Senhor. Aquilo que nos aflige, nós venhamos entregar a Deus. Mas precisamos entender que custa tudo. E, de novo, reforçando a frase que o Daniel trouxe, quando a gente entender, e acrescentando, né? Quando a gente entender o valor e a honra de servir a Deus, todo esforço será feito com prazer. Toda entrega que estivermos será feita com prazer. Que nós possamos desejar entregar tudo.
Porque assim, como pessoas entregaram tudo, como a mulher que entregou a única moeda que tinha, e Jesus fala, ela me deu tudo. Ela me deu muito mais que todos vocês fariseus. Ou o profeta, que antes de ser profeta, é chamado por Elias, e fala assim, ó, vem comigo. Abandonou família, abandonou o serviço, para cumprir o chamado da vida dele. E se torna Eliseu este profeta. Nós temos esses exemplos de pessoas que abandonaram tudo, porque compreenderam o valor da obra. Mas nós temos Ananias e Safira, que num ambiente onde as pessoas estavam compreendendo que valia tudo, e que servir a Deus com seus bens também era entregar tudo. Então eles estavam vendendo e entregando tudo aos pés dos apóstolos para que o reino fosse expandido, que a palavra fosse pregada. Ananias e Safira fizeram o quê? Venderam tudo o que tinha, mas ficaram com uma parte. E entregaram só uma parte falando que era tudo. Eles morrem ali. E ainda com uma exortação de Pedro. Não era seu? Se você vendesse, o dinheiro não era seu? Agora, você falou que compreendeu que o reino vale tudo. E que você quer dar tudo. E por que você não deu tudo? Agora, porque Satanás achou lugar no seu coração, vocês vão morrer. E morrem ali. O jovem rico, não, eu sigo as leis. Eu sou moralmente correto. Vende tudo que tem e me segue. Não vai rolar. Deixa só eu enterrar os meus pais. A gente tem inúmeros versículos de pessoas que tiveram a oportunidade, diretamente com Cristo, de entregar tudo para segui-lo. E abortaram aquilo que Deus tinha para fazer na vida delas e através da vida delas. Então, como nós podemos reconhecer que vale tudo e entregar o nosso tudo, e há galardão para isso, há consequências para quem não entrega tudo, para quem não reconhece o valor do reino. Porque se você não reconhecer o valor do reino, você não vai estar disposto a dar tudo. E em algum momento da sua vida, vai te custar caro. Porque você não vai conseguir abrir mão daquilo que você diz que é tudo. E para Deus, é nada. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra fale ao coração de vocês, como falou o meu. E que nós possamos realmente entregar tudo. Que nas nossas orações nós perguntemos ao Senhor, o que é o tudo? Qual é o meu tudo? O meu tudo não é o mesmo tudo do Walter e da Monique? O meu tudo não é o mesmo da Sabrina, do Jorge, do Daniel? O meu tudo é o meu tudo. Do Walter é o do Walter. E assim a gente vai. Cada um entregando o seu tudo a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo.